Ó, tô falando pra Dani aqui assim, ó. Dani, que vontade de comer um doce. E eu com vontade de tomar açaí. Com esse calor é gostoso, né, Dani? Exatamente. Você toma açaí puro ou cheio das coisas? Normalmente eu gosto com leite em pó. Mas hoje tô com vontade de comer aqueles com Nutella. Alguém me convida. Sabe aqueles bem gordice mesmo? Não fala isso que vai encher de Chocolate com marmanjo te convidando, morango. amor. Não é lindo desse jeito, né? Alguém manda mensagem e me convida. Ai, mas é gostoso mesmo, né? Doce, quanto mais você come, mais você quer, né? Boa tarde pra você em casa. Não sei se você tá comendo algum doce aí, né? Sobremesinha depois do almoço. Tá tipo numa mexerica, você que é mais saudável, né? Pode até mandar foto aqui pra gente. A gente coloca aqui, ó, da sua sobremesa. Só pra gente passar à vontade, né, Débora? E com certeza eu vou passar. Mas Tô precisando. mesmo. Acabamos de almoçar. Hora da Dá sobremesa. vontadinha de doce mesmo, né? Mas muito bom estar perto de você, poder conversar contigo também. E claro que a gente começa o programa com uma mensagem para pensar mesmo e até para te ajudar. Não sei como está o seu dia hoje, mas olha, não adianta raiva, barulho, até mesmo vingança. Acalma o coração, respira fundo, porque no silêncio que Deus vai agir por você, pela sua causa. Então deixa quieto, deixa passar no tempo aí, que é o tempo de Deus às vezes é diferente do nosso, mas Ele está agindo e com certeza vai transformar a sua situação e até mesmo o seu coração, tá? Esse é o toque com muito carinho para você, mas agora a Dani conta um pouquinho o que rola no programa hoje. Lucas, sonda da NASA que vai estudar interior de Marte pousa no planeta vermelho. E a Polícia Federal prende quadrilha suspeita de fraudes contra o INSS. Participe ao vivo e concorra a prêmios nas nossas redes sociais. E não vai deixar de acessar as nossas redes sociais e participar dos concursos da semana. Você pode concorrer a um voucher de uma sessão de design de sobrancelhas com o mestre Renato de Luca para você ficar com as sobrancelhas dos seus sonhos. Você só precisa curtir e compartilhar essa foto para participar. E no Instagram do Falando Nisso tem ainda um kit Cooper com várias delícias para o seu café da manhã e para o lanchinho da tarde. Você só precisa curtir a postagem e marcar 2 amigos. Vamos então começar o nosso bate-papo agora? Hoje é dia do seu direito. Na hora de andar de bicicleta, por exemplo, pela cidade aqui da região, pela sua cidade, você se sente seguro? Você se sente segura, Dani? Olha, você que tem ainda uma deficiência, seja visual ou de locomoção, ainda mais precisa de cuidado, né? Você acredita que a sua cidade tem uma boa infraestrutura para isso? Na verdade, no programa de hoje, a gente também vai tratar de um assunto que, pelo que eu me lembro aqui, a gente nunca conversou aqui no Falando Nisso mesmo, viu, Dani? Que é importante sim, porque muita gente usa a bicicleta no dia a dia, seja para passeio, seja para passear, mobilidade urbana, mas também, como a Dani já comentou, a acessibilidade. E quem vai tirar as dúvidas, explicar para a gente projetos novos, também o secretário de Mobilidade Urbana de Taubaté, Luiz Guilherme, chega junto, meu querido amigo, que bom tê-lo aqui, a sua presença para a gente vai ser muito instrutiva. Boa tarde. Porque, olha, secretário, tudo bem, querido? Boa tarde, fica à vontade. Eu acho que a gente nunca conversou sobre a questão de bicicleta mesmo aqui na cidade, né? Seja qual for a sua cidade também, para você que não é só de Taubaté, mas de todo o Vale pode participar. Mas a mobilidade urbana, ela não é também só a questão de ciclismo, envolve muita coisa. Sim, a mobilidade urbana, primeiramente boa tarde aos telespectadores aí do Falando Nisso. A mobilidade urbana, ela envolve também as questões, aí, políticas públicas, né? Relacionadas ao pedestre, ao transporte não motorizado, no caso aí o ciclista que a gente está falando hoje, também questões relacionadas ao transporte público e ao trânsito de veículos particulares e de cargas dentro da cidade. O secretário estava comentando, Dani, que a prioridade neles e até o cuidado maior que se tem na mobilidade urbana é com o pedestre. E eu até comentei, não sei se você concorda comigo, mas parece que é uma cadeia alimentar o trânsito, né, e a mobilidade, porque tá o pedestre ali, que eu acho que é o mais sensibilizado, é o que mais está exposto, aí depois vem o ciclista, do ciclista tem os motoristas de carros, aí depois tem os motociclistas ainda. Motociclistas também, que eu acho que está entre os ciclistas e os... Aí depois o pessoal do ônibus, caminhoneiro, acho que quanto maior for aí o aparato que a pessoa tem de transporte, mais ela se sente poderosa. E a mobilidade urbana vem, então, na verdade, defender aquele que aparentemente é o mais fraco também, né? Exatamente. A política de mobilidade urbana define que a prioridade sempre é para o pedestre, né, em primeiro lugar, e em seguida a bicicleta, né? O transporte não motorizado tem prioridade sobre os outros meios de transporte. Depois o transporte público deve ser priorizado, porque ele transporta mais pessoas, ocupando menos espaço na via. E por fim aí o transporte de pessoas, né, através dos seus veículos particulares. Os motociclistas estão incluídos nessa categoria dos veículos particulares, apesar de serem
um pouco os mais fragilizados dentro do trânsito, mas também estão classificados nessa mesma categoria dos veículos, dentro dessa hierarquização, então, de prioridades e de preferências que a gente tem que ter dentro do transporte na cidade. Eu acho que só de lembrar disso, Dani, na hora de dirigir, já vai transformar muito o nosso trânsito, né? A gente tomar cuidado com as pessoas com também, certeza. né? Nas faixas, deixar o pessoal atravessar, tomar cuidado se tem ciclista vindo por aqui. Acho que a segurança, claro que depende da estrutura da cidade, né? Do que o governo também está oferecendo, mas também de cada um, do jeito que cada um anda no trânsito, tem que ser consciente. Agora a gente tem uma pergunta do Rogério Cury, de Guaratinguetá. Eu queria falar sobre ciclovia, já que a respeito é ciclovia. Aqui em Guaratinguetá, por exemplo, que eu moro aqui agora, eu era de Jacareí, estou morando para cá faz tempo. Eu acho que tem que melhorar um pouco mais a ciclovia. Tinha que ser um pouco melhor, porque o espaço dela não está de acordo. Tem ruas que você passa na ciclovia, você vai ver carro está quase do seu lado na ciclovia. Porque tem pessoas também de carro que não respeitam ciclista. É a mesma coisa também, tem coisas que carro também não respeita o motociclista. Um abraço. E é tão confuso isso que eu acabei de receber uma mensagem aqui, vou até esperar para quando o secretário estiver respondendo, o senhor estiver respondendo, a gente comentar também. Esse querido fala assim, infelizmente em algumas regiões a ciclovia é melhor que a calçada. E aí ele vê muito cadeirante usando a ciclovia, ciclista não tem paciência. E também pessoal que quer correr, né, fazer caminhada utilizando a ciclovia. Porque às vezes é até mais estável, né, Dani? O solo, ele é tudo mais, acho que mais bem feitinho mesmo, né? Não tem aquela calçadada instável, né? Não é recomendado, né? Nenhuma prática esportiva dentro da ciclovia, ou própria caminhada ou a corrida, né? É perigoso, porque um acidente com uma bicicleta também pode ser um acidente muito grave. Existe a diferença entre a ciclofaixa e a ciclovia, né? A ciclofaixa ela está posicionada na via, junto ao asfalto, no mesmo nível do asfalto, e é separada aí com um dispositivo, tachões, que a gente chama, né? Um termo mais técnico. E a ciclovia não, ela já está em outro nível, juntamente com a calçada. Então, realmente, a ciclovia oferece um pouco mais de segurança. Com relação ao questionamento lá desse nosso telespectador, eu não sei exatamente com relação à estrutura que possui lá a cidade, mas existem também algumas ciclofaixas um pouco mais estreitas, porque elas foram projetadas e implantadas para serem monodirecionais, né? Num único sentido. Então, a gente tem uma largura um pouco mais reduzida, até 1,40 m, pelo menos 1,40 m, para esses dispositivos que são mão única, e quando a ciclovia ou ciclofaixa possui mão dupla, ou seja, é bidirecional, aí sim a largura tem que ser um pouco maior, de 2,40 m, então é por isso importante também que o ciclista respeite as normativas e as regulamentações que são implantadas nesses dispositivos. Por isso que é importante a gente realmente educar, e nos educar mesmo, porque muitas vezes as coisas acontecem e a gente nem entende. Então, você ciclista, você pedestre, a gente vai dar dicas também durante o programa de hoje para que você haja de maneira correta para evitar acidentes e incidentes também, Tânia. Com certeza. A gente dá só uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque agora é hora de você ficar muito mais informado com as notícias da redação. E apesar da opinião pública contrária e do impacto do efeito cascata, o presidente Michel Temer sancionou o polêmico reajuste salarial para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. As informações com Israel Gondenstein. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dani. E também a você, nosso amigo do Falando Nisso. A aprovação desse aumento deve causar um rombo de pelo menos 6 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Os detalhes e a informação completa você confere a partir de agora na reportagem da Carolina Vilela. A decisão de sancionar o aumento de mais de 16% nos salários dos ministros do Supremo e da Procuradora-Geral da República veio depois de uma reunião que Temer teve com o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. O presidente exigiu uma contrapartida, o fim do auxílio moradia de mais de R$4 mil pago a todos os juízes do país. O auxílio moradia é um privilégio que foi incorporado aos salários dos juízes em 2014. Por uma decisão de Luiz Fux e custa cerca de 700 milhões de reais por ano. O ministro atendeu o pedido de Temer e já revogou a liminar.
Mas o problema é que a despesa com o reajuste estimada em R$1 bilhão por ano não se resume aos ministros. Os salários do STF, que agora passam de R$33 mil para R$39 mil, servem de referência para os demais cargos do Judiciário e podem provocar um efeito cascata em outros poderes. O rombo da União, estados e municípios pode passar dos R$6 bilhões já no ano que vem. A decisão do presidente foi na contramão da opinião pública. Na internet, a hashtag #VetaTemer não parava de ganhar força. Um abaixo-assinado contra o aumento do salário dos ministros contava com mais de 2.700.000 assinaturas. A conta já preocupa o presidente eleito, que pode ter de enfrentar mais uma perda de quase 5 bilhões no orçamento do ano que vem. A medida provisória, que adia para 2020, o reajuste dos servidores públicos federais, vence no início de fevereiro e a chance de ser votada nas duas casas dentro do prazo é quase zero. A MP está no Congresso desde setembro, mas os parlamentares sequer escolheram o relator. O recesso começa no mês que vem e vai até fevereiro, quando assume a nova legislatura. Senadores e deputados sentaram em cima da medida provisória e não têm sido cobrados pelo presidente. Líderes defendem que é melhor não se indispor com as categorias beneficiadas pelo aumento, entre elas Polícia Federal e auditores da Receita. É um aumento tão absurdo, mas tão absurdo, que a gente não poderia deixar de colocar aqui a opinião do nosso querido jornalista Ricardo Boechat. Todos nós, do mais modesto ao mais abastado cidadão, temos aí o direito de escolher os caminhos que vamos trilhar na vida. Os homens públicos também, mas suas escolhas, mais que as nossas, influenciam a história. Hoje, Michel Temer acrescentou um novo capítulo à sua biografia. Certamente há quem goste das páginas que ele escreveu até aqui, especialmente os aliados que ainda lhe restam. Mas é certo que os demais 208 milhões de brasileiros estão perplexos diante da incoerência do presidente da República, que, traindo o próprio discurso e ignorando o clamor público, sancionou, como vocês viram aí, o aumento salarial do Supremo. Em plena recessão e com o flagelo do desemprego instalado no país, esse reajuste, minha gente, é tão amoral que até foi rejeitado, e é bom que se lembre disso, por 4 ministros do próprio tribunal, que, diferentemente dos outros 7, recusaram-se a aprovar o alto benefício. Na sanção que assinou, Temer abriu mão de seu dever como governante da nação e escolheu um lado que não foi o lado do Brasil. Só ele pode construir a desculpa para esse seu gesto sem coragem, mas vai acrescentar à história mais essas linhas sobre si mesmo, para as quais desculpa aceitável não há. Aliás, o que a gente mais vê, infelizmente, são pessoas escrevendo errado e páginas que a gente queria arrancar. Por exemplo, a Polícia Federal prendeu uma vereadora e mais 3 integrantes de uma quadrilha suspeita de fraudes contra o INSS na Grande São Paulo, e a Paloma Totti tem as informações. Eliane Santana, do Solidariedade, foi presa hoje em Santo André. A chefe de gabinete dela e mais 2 homens também foram levados pela polícia. Na casa de um deles, que trabalhava em uma agência do INSS em Diadema, os agentes encontraram cerca de R$40 mil e $3 mil em espécie. Segundo a polícia, o grupo fraudava a Previdência, concedendo aposentadoria a pessoas com tempo de contribuição menor que o necessário. Para isso, eles apresentavam documentos falsos para alegar condições insalubres ou perigosas. Sabe, Dani, notícias como essa reforçam o que a gente comentou ontem aqui no programa, que o problema do Brasil, infelizmente, também é o brasileiro. Nesse caso aí tem político envolvido, tem todo um esquema envolvido, mas tem cidadão envolvido também. E se a gente quer ter um país honesto, de bem, isso tem sim que partir da gente, Dani. Exatamente, viu, Lucas? Hoje a realidade parece que é aquela coisa, né? A oportunidade faz o ladrão. Mas agora a gente volta a falar com o Israel Goldenstein, que vai falar pra gente sobre a situação das principais rodovias que cortam aqui a nossa região. Lá, Israel, como tá o trecho de Serra da Tamoios hoje? Segue fluindo muito bem, viu, Dani? Não há nenhum problema para o motorista que segue tanto no sentido litoral do estado de São Paulo, quanto no sentido Vale do Paraíba. A rodovia dos Tamoios, ela une São José dos Campos até Caraguatatuba. Portanto, apenas vale a
atenção para o motorista para o trecho de serra entre os quilômetros 64, entre Paraibuna e São José dos Campos, onde há obras no local, e também na altura do quilômetro 70 até o 78, ali trecho de serra, pode ser que haja um trânsito carregado, mas nesse momento a concessionária Tamoios fala em trânsito fluindo muito bem. Agora, sobre o principal corredor viário do país, que é a rodovia Presidente Dutra, o motorista não encontra nenhuma adversidade em toda a extensão do Vale do Paraíba. O problema mesmo está para quem segue a viagem com destino à capital paulista. Em Guarulhos, tem lentidão entre os quilômetros 208 e 210 e depois, já na chegada à Marginal Tietê, do 229 até o 231. Fora isso, trânsito fluindo muito bem, sem nenhum ponto de lentidão, Dani. Muito obrigada, Israel. E olha, quem precisar fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, nesse momento o tempo é normal de espera de 30 minutos, viu? Tá vazio, olha, tem quase ninguém por lá, então quem precisar, esse é um bom momento, viu? Agora, essa terça-feira é de tempo instável, hein? Com nuvens carregadas, a gente confere agora a máxima para hoje na previsão do tempo. Olha, Monteiro Lobato, na Serra, 20 graus de máxima, 10 de mínima, friozinho e chuva por lá, viu? Aqui no Vale, Jacareí, Taubaté e Queluz tem máximas de 25, as mínimas variando entre 16 e 14 graus e também com possibilidade de chuva. A mesma coisa no litoral, máxima de 25, mínima de 19 por lá e chuva, não adianta, viu? A gente destaca aqui a cidade de São José dos Campos, com máxima hoje de 25, a mínima foi 16 e olha, no decorrer da semana, possibilidade de chuva quase todo dia, viu? Quarta-feira ainda chuva, na quinta, a partir de quinta até o fim de semana, abre um pouquinho o sol, mas não adianta, tem possibilidade de chuva pelo menos no final da tarde. Agora, olha, a Lava Jato de São Paulo denuncia o ex-presidente Lula. As informações você confere no próximo bloco.